Fala pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Hoje dando prosseguimento à nossa série de vídeos de leituras mensais, desta vez referente ao mês de fevereiro. E sim, eu estou usando a mesma camiseta dos dois vídeos anteriores. Aproveitei e tirei uma tarde de folga aqui para conseguir gravar conteúdos para o canal. E como fechou o mês de fevereiro, né, trago aqui para vocês então um resumo daquilo que eu li, começando das obras que eu menos gostei para aquelas que eu mais gostei. São 16 volumes que eu tenho aqui. Não sei ainda se dividirei este vídeo em duas partes. Há muito tempo, talvez desde setembro, julho do ano passado, esse foi o mês mais fraquinho em relação à quantidade de volumes lidos. Tem aqui obras que são bem mais volumosas do que um tanco normal, mas também tem aquelas que são menores, então aí fica elas por elas, digamos assim. Vai surpreender vocês, mas provavelmente o que eu menos gostei de ler durante este mês de fevereiro foi O Homem que Passeia, do mestre Jiro Taniguchi. Eu gosto muito do Jiro Taniguchi, tenho várias obras deles aqui, deixa eu ver se consigo mostrar. Tem a Valise do Professor, eu ia falar Tokyo Revengers, mas é Tokyo Killers, né? O Hotel Harbor Tokyo Killers, As Crônicas da Era do Gelo, Um Bairro Distante. Tem também Zou no Inverno, que também saiu pela editora Devir. Os outros citados foi pela editora Pipoca e Nanquim. E o que tem nessa obra assim que não me atraiu tanto? Normalmente as obras do mestre Jiro Taniguchi, o título, né, traz forma bastante resumida a história que você encontra aqui. E Um Homem que Passeia mostra justamente um homem passeando pelos bairros, ali pelo bairro principalmente em que ele mora, lá no Japão, e mostra um pouco do cotidiano daquela comunidade. Me pareceu, e eu não havia lembrado, no vídeo de review, tem review dessa obra aqui, inclusive todas as obras que tem review contidas neste vídeo eu deixarei no link, o link na descrição desse vídeo para vocês, se quiserem aprofundar um pouco mais em relação a cada uma dessas obras que eu citarei no vídeo de hoje. A Lê do Lemangás lembrou, né, que de fato me pareceu que este personagem está buscando fugir da casa dele, né, do casamento dele. Afinal, ele é casado, mas a relação que é demonstrada ali entre ele e a esposa dele não é algo que a gente tem dentro daquilo que é considerado o normal. Eu, obviamente, fiz uma comparação com a minha vida de casado e com a dos meus amigos, e de fato, não é comum a pessoa sair a qualquer hora da noite, do dia também, é claro, para passear, não dá satisfação de onde ele vai, que horas ele volta, e tá tudo bem, vida que segue. Tanto é que no... não vou falar para não dar spoiler, mas lá no finalzinho da obra ele faz uma coisa que eu, obviamente, não concordo com aquilo, mas é mostrado aí, nós não sabemos como é que está de fato o casamento dele. Tem pouquíssima escrita. A arte do Jiro Taniguchi é muito bonita, pelo menos pro meu gosto, né? É uma arte que me agrada bastante, mas talvez eu não tenha a capacidade ainda de entender tudo que é passado por meio dos desenhos, né? Da quadrinização da história em si. Ainda sou uma pessoa que depende muito de ler a palavra, né? O texto, para entender exatamente o que está acontecendo. Claro que clinicamente eu não tenho nenhum problema para entender o que está se passando nos desenhos, mas eu tenho certeza que o Jiro Taniguchi gostaria de passar uma mensagem mais profunda do que foi a mensagem que eu conseguir captar. Por isso que talvez no futuro, em uma releitura, eu consiga interpretar melhor, mas por enquanto, no mês de fevereiro, esta foi a leitura que eu menos tive o prazer de realizar. Dando sequência, nós temos aqui a obra Soul Eater volume 5, nessa versão Perfect Edition, publicada pela JBC aqui no Brasil. Tá no finalzinho da lista, mas ainda assim é uma coleção e eu tenho gostado de ler. Cara, nem se compara com o volume 1, tá? Se você leu o volume 1 disso aqui e dropou a coleção, saiba que a história melhora bastante, a qualidade do material físico é muito boa, tá? Considerando, comparando, melhor dizendo, com o que sai
em formato tanco, tanto pela JBC como por outra editora aí, que não preciso citar o nome agora, não é o caso. A história tem evoluindo, tem surgido, surge aqui na verdade, né, uma nova ameaça, uma bruxa milenar que retoma a vida após passar um bom tempo escondida dentro de um casulo, digamos assim, né, de um golem. E o pessoal da Academia Aman, inclusive o Dr. Morten, reúne todos os Death Cycle. Não sei a pronúncia correta disso, enfim, mas é o pessoal aí que faz a coleta de almas, né, mais poderosos do mundo, para ajudar os alunos da Aman a enfrentar esta ameaça, porque a demência, não é demência, a insanidade está mais latente desde que um antigo inimigo ressurgiu. Não darei muitos spoilers aqui em relação a esta história, mas foi uma leitura bem bacaninha de ser realizada. Eu tenho também o volume 6 aqui na minha coleção e pretendo fazer a leitura em breve, assim que chegar a vez, né, da obra, claro, na fila de leituras. Não é uma obra que eu pule à frente das demais, mas ela tem o seu lugarzinho aqui guardado. Bom, li também Pandora Hearts, os volumes 6 e o voluminho 7. Eu havia me proposto, né, ler 4 volumes por mês. No mês de janeiro eu li 5, neste mês apenas 2, ou seja, estou atrasado e de fato não tive muita vontade de ler o volume 8. A história, ela não é ruim, mas ela ainda está muito caótica, né? São muitas informações, muitas perguntas e pouco tem sido resolvido. De forma bem resumida aqui, o Oz se infiltrando em uma escola para encontrar a irmã do Oz, né? Eu já havia comentado isso em um vídeo anterior, achava estranho. Ele passou, para ele não se passou, né? Mas para as pessoas ali de fora, se passou 10 anos desde que ele havia sumido, e até então ele não havia procurado por ela. Então ele vai procurar a irmã dele, né, que já está teoricamente mais velha do que ele, e eles invadem então, entre aspas, essa escola para entrar em contato com ela, e os inimigos ressurgem, né? Inclusive esta aqui está estampada na capa, né, uma das vilãs, ou melhor dizendo, uma serviçal do vilão ali dessa história principal, aparece lá para tentar, obviamente, raptar o Oz. E o volume 7 segue a mesma linha, né? Eles descobrindo coisas do passado, do massacre que ocorreu há mais de 100 anos. Como eu disse, é uma obra que tem me deixado bastante confuso. É aquela tipo de obra que você precisa voltar para ler depois de ter lido uma certa quantidade de volumes. Sei lá, se lê até o volume 10, você volta para ler de novo desde o volume 1 para você retomar o raciocínio, né, para você se compreender melhor tudo aquilo que está se passando. Mas não é ruim, tá? Não é ruim. Talvez eu apenas precise prestar mais atenção, ou precise melhorar as minhas capacidades de interpretação enquanto eu faço a leitura. É uma obra inspirada, né, em Alice nos País das Maravilhas, no Mágico de Oz. Então tem muitas referências aqui. Eu tenho certeza que quem gosta de literatura também irá gostar de ler este quadrinho, este mangá da Nona Arte, publicação da editora Panini. Mais uma obra que eu li, fiz review durante o mês de fevereiro, claro. Your Name, da editora JBC. Esta aqui é a versão, né, em edição única. É uma história de amor, tá, entre duas pessoas. Talvez te lembre um pouquinho aqueles filmes de repente 30, né, aqueles filmes lá de meados dos anos 2000, em que há troca de corpos. Aqui ocorre isso de fato, né, mas de uma forma um pouco diferente. Tem uma questão também de viagem no tempo. Não darei spoilers, porque eu sei que isso estraga a experiência de leitura. Se você não conhece a obra, né, com certeza ficará chateado. Tem uma animação, inclusive o mangá, ele vem depois da animação, né? Então, ou seja, o mangá é uma adaptação da animação que existe. E é muito bom, tá? Eu gostei. Eu sei que o pessoal fez algumas críticas lá nos comentários do vídeo de review. Não tiro a razão de quem criticou, né? De fato, poderia ser melhor trabalhado alguns aspectos em relação ao roteiro, mas ainda assim é uma obra que me divertiu bastante. Eu tenho alguns
pontos de discordância em relação ao final, mas claro, aí é uma questão de torcida, né? Você fica torcendo para as coisas saírem tudo 100% o melhor possível. E, claro, nem sempre as coisas são assim. É uma leitura também que me gerou uma certa expectativa, né? Eu gostaria conforme eu fui lendo, eu ficava mais interessado ainda em saber como que o problema central de toda a trama seria resolvido. Dentro do que eu entendi, na minha visão, na primeira metade do mangá aí, a protagonista, né, é a Mitsuha e o Mitsuha e o Taki, né, esse garoto, ele assume um certo protagonismo, ou ele se torna o centro da história, né, após a metade deste volume. Fica a minha recomendação de leitura para vocês, Your Name, edição única da editora JBC. Bom, e para finalizar, decidi finalizar o vídeo, se tornará um pouco mais curto do que o habitual, mas ainda assim eu prefiro fazer em 2 vídeos do que em apenas um que fique demasiadamente longo. Teríamos aqui, sei lá, na 5ª posição, uma obra do Junji Ito, inclusive foi o último review aqui do canal. Estou falando de Calafrios, que é uma seleção de contos, né? Essa seleção foi feita pelo próprio autor, pelo próprio mangaka, o Junji Ito, e Calafrios faz parzinho com Desmorphos, que eu imagino seja o nosso próximo vídeo de review aqui no canal. São 10 contos, 9 selecionados, um saiu de forma inédita lá no Japão, né, quando foi publicado lá no ano de 2015, e esse conto extra é da Modelo Fotográfica. Inclusive, tem um conto aqui da Modelo Fotográfica que eu já havia lido no mangá Obeko do Junji Ito, e foi a primeira obra dele que eu li, por isso que ficou repetido. Todas as histórias aqui são boas, algumas obviamente chamam mais atenção do que outras. Tem um conto inclusive que me deixou bastante incomodado, no sentido de você ter uma certo nojo, né, com as representações gráficas daquilo que você estava lendo, que é um pessoal que vive em uma casa bastante engordurada, crescem espinhas, o pessoal toma óleo de cozinha, uma maluquice. Enfim, bom, você tem 2 caminhos para seguir. Você quer conhecer o Junji Ito. Comece, primeira opção, né? Você pode começar pelo casalzinho Calafrios e Desmorphos, que tem os melhores contos. E aí, se você de fato gostar, você adquire as outras obras. Obviamente, dentro dessas outras obras, os contos ou alguns dos contos que estão aqui irão se repetir, isso é óbvio. Se você começar comprando as obras avulsas e só depois no final adquirir Calafrios e Desmorphos, que são as exceções dentro do que foi publicado em Pipoca Nanquim, porque vieram em capa dura, aí obviamente todos os contos que tem aqui serão repetidos, né? Então, como havia um conto aqui da Modelo Fotográfica, que é o capítulo 13, é o terceiro conto que nós temos aqui, Calafrios, eu pulei esse conto, né? Já conhecia, e todos os demais foram novidades para mim. Então, só para vocês entenderem algumas das referências que tem aqui, né? Essa cabecinha aqui é da Modelo Fotográfica, este aqui faz referência ao conto Calafrios, esta aqui é a Tomie, inclusive eu estou interessado, né, em comprar os 2 volumes de Tomie. Este aqui faz referência àquele conto nojento que eu falei, e eu não me recordo exatamente o nome do conto. Essa aqui é a Mansão das Marionetes. Os balões gigantes, aqui também tem um conto relacionado a eles, né? São os balões enforcadores. Enfim, para quem gosta de horror, é um prato cheio. Não tem tanto horror assim, tá? Vou ficar com medo, mas tem bastante incômodo. O Junji Ito, ele gosta de incomodar o leitor, pelo menos a mim ele incomoda, talvez, não sei se da forma como ele gostaria, mas a questão do final de todos os contos é algo que me gera bastante inquietação. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, teremos a parte 2. Se você me acompanhou até o final, o meu muitíssimo obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais.